Então, vamos começar, doutora? Vamos sim. Vamos lá. Então, mais uma vez, boa tarde, bem-vindos e bem-vindas a mais essa atividade aqui do nosso Telesaúde Bahia. Hoje temos convidada a doutora Analísia, né, que como está em tela, vocês podem ver, que ela vai nos ensinar hoje sobre cuidados dermatológicos com a pele albina. E a doutora Analisa um currículo, assim, um mini currículo, né, depois se você quiser você traz na sua fala, se quiser ampliar. Ela é médica, né, dermatologista, ela é titular pela Sociedade Brasileira de Dermatologia, não é isso? E ela é preceptora do Ambulatório de Tumores Cutâneos da Universidade Federal aqui da Bahia. Então, doutora, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Aproveitamos também para agradecer a área técnica, né, que está aqui representada por Eliana, e desejando a todos uma excelente web palestra. Então, é com você. Eu vou tirar o meu microfone e a minha câmera para que você possa fazer a sua apresentação. Tá bom. Boa tarde a todos. Eu gosto muito de conversar, né, com os colegas da área de saúde, porque muitas vezes a gente tem mais mitos do que verdades sobre a pele albina. E é uma população muito sofrida, né, que tem muitas dificuldades desde o nascimento, que vão gerando outras questões de inclusão, de trabalho, de vida mesmo, né? Então, é uma população que precisa ser acolhida e ser bem atendida, né? E que geralmente evolui para problemas sérios de pele. Então, todos nós da área de saúde precisamos estar atentos a essa população, a pele dessa população e as questões envolvidas. Né? Agradecer pelo convite de vocês. Eu não tenho nenhum conflito de interesse para essa aula, então vamos começar. Quais são os cuidados que a gente precisa ter com o indivíduo com pele albina, né? A gente sabe que o nosso estado, o nosso país é um local com grande incidência de raios solares durante praticamente todo o ano, né? O nosso estado, principalmente. Então, tem um alto nível de exposição ao raio ultravioleta, o que gera um risco muito grande de desenvolvimento do câncer de pele, que ocorre principalmente por essa exposição ao raio ultravioleta, principalmente nos primeiros 20 anos de vida do indivíduo. Então, por isso, uma grande importância da gente conscientizar os pais, as mães, as crianças, desse cuidado que deve existir, né? A gente tem basicamente 3 tipos de câncer de pele: o carcinoma basocelular, o carcinoma espinocelular e o câncer de pele melanoma, que é o mais grave que nós temos. Geralmente, a região de cabeça e pescoço são os locais mais prevalentes e também considerados de mais alto risco, né? Essa região da cabeça. O albinismo é uma condição que acontece por uma produção deficiente da melanina. A melanina é um pigmento que protege a nossa pele, os nossos olhos, que facilita a nossa visão, né, os nossos lábios. E a deficiência na produção desse pigmento, que é geneticamente determinado e hereditário, vai levar a uma alteração na cor da pele, dos cabelos, dos olhos, que pode variar. Nem sempre o indivíduo com albinismo ele vai ter uma ausência total desse pigmento. A gente diz, e a gente estuda e vê isso, que é uma espécie de espectro. Então, vai variando essa produção de pigmento. Vai ter albinos que vão ter alguns sinais de pele escuros, né? Portanto, produzem algum pigmento. Um cabelo um pouco mais castanho claro, um pouco mais avermelhado, ou vai ter um cabelo mais esbranquiçado, mais um louro amarelo. A cor dos olhos também pode variar, de azul, verde ou um castanho claro, né? A depender da produção desse pigmento. No nosso estado, tem um grande número de indivíduos albinos. A Associação dos Indivíduos com Albinismo, né, que existe na Bahia, que foi uma das primeiras associações de pacientes, de indivíduos, nem sempre pacientes, né? Nem todos já têm problemas de pele, né? Tem apenas a condição do albinismo. Então, eles reúnem indivíduos com albinismo
para tentar encontrar caminhos de facilitar o acesso à saúde, o acesso ao cuidado. E o Estado da Bahia está fazendo, né, com a linha de cuidado do indivíduo albino, né, Eliana está à frente disso, estão fazendo um censo também. Então, assim, a associação estima em torno de 565 indivíduos. O censo que o governo do estado está fazendo já está em mais do que isso, mais de 600, se eu não me engano. Aqui são indivíduos da Ilha de Maré, que é uma família que tem lá, e que essas imagens estão na internet de acesso gratuito, né, e livre. Então, são indivíduos que moram lá na Ilha de Maré e que têm albinismo. A pele clara, associada à alta incidência de ultravioleta, vai gerar queimadura solar, né, ao longo dessa vida, desde a infância. Um dano causado por essa exposição, que a gente chama de fotodano precoce. Então, desde a adolescência, já começa a se observar se for um indivíduo que não tem uma proteção solar adequada, um cuidado adequado, e começam a surgir lesões de pele pré-malignas e malignas. A gente tem lá no ambulatório indivíduos com 12 anos de idade, 13, 15 anos, já com lesões pré-malignas, né? Essa pele desprotegida desde a infância vai trazer as consequências do envelhecimento solar. Então, geralmente, o indivíduo albino, ele aparenta ter uma idade muito maior do que a que ele possui. O envelhecimento precoce, o surgimento de manchas escuras, algumas lesões, ferimentos, lesões vermelhas, ásperas, né? E que, com o tempo, elas vão se tornando malignas. Então, por isso, a grande importância da prevenção precoce e da educação desses indivíduos, de suas famílias, para ter uma proteção eficiente para si próprios e para os seus descendentes. Então, a gente encontra crianças como essa da foto, já com lesões castanhas, estimuladas pela exposição solar. A depender dessa exposição e da genética de cada um, né, do nível de proteção de pigmento que cada um pode ter, vai se aumentando o número dessas lesões, que elas podem se transformar, né? Os danos solares acontecem na pele, mas a gente não pode esquecer dos olhos e dos lábios também, que são áreas que estão bastante expostas, né? O câncer de pele que acontece nos albinos e nos indivíduos em geral, que se expõem a raio ultravioleta, é o carcinoma escamocelular. Geralmente são ferimentos, como vocês podem ver aí na foto, são ferimentos, são lesões nodulares, são caroços, né, com crostas em cima deles, feridas que não cicatrizam. O carcinoma basocelular, que geralmente é um carocinho, uma pápula mais cor da pele, alguns um pouquinho avermelhadas, com os vasos visíveis, um pouco perolado, brilhante. E o melanoma, que é essa lesão mais escura, que acontece na pele e que é a mais grave que pode acontecer. Nos lábios, a gente observa a quelite glandular, quelite actínica e o carcinoma escamocelular. A quelite glandular, nessa foto da direita, não sei se vocês conseguem enxergar bem, umas gotículas de saliva sobre o lábio inferior. Isso acontece pelo dano solar, acontece o aumento da glândula salivar menor dentro do lábio. E esse aumento gera uma protusão desse lábio, esse lábio fica projetado para fora e mais exposto. E por conta disso, o dano solar e o risco de malignidade é aumentado, né? Na foto da esquerda, já existe um dano, já existe um ferimento, uma crosta, o paciente às vezes reclama de ardor, lesões esbranquiçadas, que a gente precisa desconfiar, né, do câncer de pele no lábio também. E qual é o sintoma que esses indivíduos têm? Os indivíduos que começam a ter lesões de pele, ferimentos, lesões pré-malignas, começam a sentir dor, ardor. Isso pode gerar o surgimento de infecções, porque ficam ferimentos abertos, né? As bactérias vão entrando, vão gerando infecção cutânea. Esse indivíduo vai sendo submetido a inúmeras, repetidas biópsias de pele, retirada de lesões de câncer de pele através de cirurgia sucessivas.
isso vai gerando mutilações, né? Vai se perdendo partes do rosto, do nariz, da orelha, cicatrizes pelo corpo. Isso gera muita dor para esses indivíduos. O tratamento é sempre bastante incomodativo e dolorido. Eles se queixam muito de que todo tipo de tratamento que a gente precisa fazer para evitar que essa lesão transforme em câncer, ou para tratar essa lesão que já é um câncer, são sempre muito doloridos. Isso afasta o paciente, muitas vezes, da busca do tratamento. Gera uma perda de autoestima. Já é uma pessoa que na infância não enxerga bem por conta da falta do pigmento nos olhos. E isso gera uma exclusão. Não pode brincar normalmente como as outras crianças, exposto ao ar livre. Não consegue enxergar muito bem no jogo de futebol, a bola, ou qualquer outro tipo de brincadeira, né? De tabuleiro, ou dentro de um ambiente fechado, mesmo dentro de um ambiente fechado. A visão é um pouco mais limitada, precisa de correção. E isso vai gerando um desinteresse na escola, uma dificuldade nas relações, uma perda da autoestima, né? Esse indivíduo não consegue progredir muito na escola para ter uma boa inserção no meio social, né? Também. Acontece muitas vezes, porque a maior parte desses indivíduos aqui na Bahia são afrodescendentes. Eles brincam que quando vão preencher alguma ficha que pergunta qual é a sua etnia, eles ficam sem saber o que dizer, de qual etnia eles pertencem, porque eles são afrodescendentes, mas eles têm a pele branca. Então, eles, depois aqueles indivíduos que já têm, né, uma consciência, já têm uma reflexão sobre esse assunto, eles colocam afrodescendente albino, porque não sabem muito bem como se qualificar em termos de etnia. Isso gera uma discriminação dentro da própria família, dentro da própria comunidade. Em alguns países, como na África, os indivíduos albinos são ameaçados, eles são mutilados e usados essas partes do corpo como amuleto, né, de sorte. É muito triste. E isso a gente vê acontecer aqui, não essa parte da mutilação, mas a discriminação. A gente ouve relatos de albinos que falam que são discriminados na família, são abandonados pelos pais porque têm uma cor diferente. Há sempre a desconfiança em cima da mãe, se é um filho realmente do pai ou se é um filho ilegítimo, né? Até conseguir compreender de que é um filho daquele pai e daquela mãe, porém não possui a mesma cor de pele que eles. Isso demora um pouco, isso gera um sofrimento para a família e para a criança, para o indivíduo albino, né? Uma dificuldade nas próprias relações pessoais, de discriminação, de desconhecimento, de não saber se o que ele tem, se aqueles ferimentos são contagiosos ou não, né? Então, essa diminuição de acuidade visual, né, de capacidade de enxergar, como eu falei para vocês, e de acompanhar a escola de forma regular, sem o uso de lentes corretivas. As lentes corretivas, a gente sabe que muitas vezes tem um valor elevado, um custo elevado, e que nem sempre há um acesso facilitado em todo o estado, em todas as cidades, em todas as localidades de especialistas que possam prescrever essas lentes e que possam facilitar o acesso a isso. A gente tem aqui na Bahia o Instituto dos Cegos, que faz um trabalho excelente. Temos colegas dermatologistas, oftalmologistas, genéticos, né, que tratam e lidam com a população albina e tentam conseguir facilidades para esse tipo de acesso, né? O acesso às lentes corretivas. Então, essa dificuldade de acompanhar gera uma ideia errada de que esses indivíduos têm uma baixa cognição, que são indivíduos que têm algum problema mental, algum déficit mental. E eles não têm, em relação à população normal, a possibilidade de se ter um indivíduo albino com autismo, ou com Asperger, ou com deficiência mental, é a mesma, não existe uma aptidão genética, uma facilidade genética para isso, né? Eles têm uma limitação por conta da dificuldade de aprendizado, de visão mesmo, dificuldade de enxergar, né? Isso gera uma limitação também na realização das atividades diárias da casa, atividades domésticas, atividades com os filhos, as crianças que têm, não conseguem brincar da mesma forma como as outras crianças. Os programas de lazer são mais limitados. As esposas, os maridos que têm, as mulheres, né, e os homens
que têm o albinismo também, muitas vezes, não conseguem executar atividades de trabalho porque são restritas, né? A questão da locomoção, do horário, atividades fora da casa, no quintal, na varanda, o deslocamento para o trabalho, isso é tudo muito, muito complexo e muito difícil, principalmente se eles não têm acesso a um fotoprotetor, um protetor em creme, uma roupa de proteção, um chapéu, sombrinha, né? Então, não existe um tratamento definitivo para o albinismo, porque é considerado uma condição genética, não é uma doença. É uma condição genética que gera doenças por conta de sua fragilidade, né? Ao se expor aos raios ultravioleta. O indivíduo albino, ele deve ser informado sobre sua condição. Muitas vezes, demora-se a dar orientação porque por desconhecimento. Eles acham que o casal com um fototipo, né, uma cor de pele mais escura, um fototipo mais alto, como a gente diz, tem um filho com fototipo mais baixo, com a pele mais clara, e fica buscando uma hereditariedade, puxou algum parente, alguma questão, não observa os olhos, não observa a cor dos cabelos, a dificuldade na exposição da luz, a dificuldade de estar num ambiente muito iluminado, né, que incomoda muito os olhos. Então, isso acaba atrasando o diagnóstico desse problema genético e a informação. Então, é um indivíduo que muitas vezes os pais não sabem que precisam proteger do sol e do risco que pode existir dos cânceres de pele que vão surgir ao longo da vida. E quanto mais a gente protege na infância, a gente consegue atrasar esse sofrimento, né? Esse sofrimento causado pelo fotodano e pelo surgimento dos cânceres de pele e o seu tratamento. O diagnóstico precoce, especialmente do melanoma, que é o câncer de pele mais grave, que é aquela mancha mais escura que a gente observa na pele, surgimento recente ou que se modificou, é fundamental, porque isso dá tempo de conseguir curar o paciente da doença e diminuir o risco de mortalidade, que é alto com melanoma. É um câncer de pele que pode gerar metástase, pode gerar uma disseminação. E, consequentemente, a morte. Como é que a gente deve fazer o atendimento desse indivíduo com albinismo? Então, a gente precisa acolher esse indivíduo, sem enxergá-lo como doente. Como eu disse, o albinismo é uma condição genética, não é uma doença, não é transmissível, não atinge a capacidade de aprendizado do indivíduo. Então, a gente precisa acolher esse indivíduo e trazê-lo para dentro da unidade de saúde, para que ele possa saber que precisa de cuidado e que tem um espaço para estar e para trazer as suas questões quando elas houverem. A gente precisa estimular o autoexame frequente da pele. É muito disseminado o autoexame da mama, né? E a despeito disso, a gente observa que muitas mulheres acabam não fazendo esse autoexame, né? Vocês que estão nas unidades de saúde sabem e recebem muitas vezes pacientes já em estado avançado de câncer de mama. O autoexame da pele é menos dito, é mais fácil até de ser executado, mas é menos falado. A Sociedade Brasileira de Dermatologia, no ano passado, na nossa campanha de câncer de pele, que acontece sempre no mês de dezembro, no primeiro sábado de dezembro, nós fizemos esse folder explicando como deve ser feito o autoexame da pele. O paciente deve se olhar no espelho pelo menos uma vez por mês, sem roupa, olhar a parte da frente, com um pequeno espelho, tentar olhar atrás das orelhas, couro cabeludo, tentar ver, olhar as costas também, usando os espelhos, né, os dois espelhos, o pequeno e o grande, com esse pequeno espelho, olhar a região genital também, em busca de manchas de pele, de sinais que não estavam ali, conhecer o seu corpo, para saber quando surgem lesões de pele, sinais, caroços, ferimentos, que não estavam, que não pertenciam ao seu corpo, né? Para poder buscar o atendimento médico, dermatológico. Deve-se perguntar sempre no acesso desses indivíduos ao centro de saúde, seja para consulta com a enfermagem, cuidado da saúde bucal, consulta com oftalmologista, consulta com psicólogo, nutricionista,
o dermatologista, né? Mas mesmo que não seja a consulta com o dermatologista, deve se perguntar, toda vez que esse indivíduo comparecer ao centro de saúde, perguntar, notou o surgimento de lesões de pele, apareceu algum caroço, alguma ferida, algum sinal que está inflamando, que está modificando, quando tiver uma resposta positiva, encaminhar para o atendimento dermatológico, para poder afastar a possibilidade do câncer de pele. Perguntar sobre o surgimento de uma lesão nova. Surgiu alguma lesão nova que não estava, né, na pele? E durante o exame físico, observar a cor da pele, a cor dos cabelos, dos olhos, através do exame completo, dermatológico, oftalmológico, procurar lesões cutâneas, o dermatologista já faz isso de rotina. Procurar lesões cutâneas, questiona o paciente e não esquecer dos lábios. A gente não pode esquecer dessas lesões nos lábios, que são bastante frequentes. Aqui estão as lesões de pele, isso também está amplamente divulgado, na internet vocês encontram, que é uma avaliação mais rápida, né, das lesões de pele, a gente observar se existe uma assimetria, se as bordas são regulares ou irregulares. Na coluna da esquerda são as lesões benignas, na coluna da direita são as malignas. Então, a gente vai observando as características de simetria, regularidade, cor, diâmetro e se existe o crescimento, a evolução da lesão. Então, na questão da simetria, que é a letra A, se ele é assimétrico. Se for uma lesão assimétrica, a gente é suspeita de malignidade. As bordas, se elas forem regulares da lesão, a gente afasta. Mas a lesão maligna geralmente tem suas bordas irregulares. Tem uma variação de cores assimétrica também, né? Normalmente a lesão benigna, ela tem uma ou duas cores, um castanho claro, castanho escuro, um rosado. Mas uma lesão que tem mais do que duas ou três cores, tem o vermelho, tem o preto, o castanho escuro, o castanho claro, o rosado, o branco, o azulado, já nos chama a atenção da possibilidade de ser uma lesão maligna. Se ela for maior do que 5 milímetros também. E a questão de evolução, é ouvir o paciente. Se essa lesão está aumentando, está se modificando, essa percepção do paciente, essa conversa com ele é muito importante, né? Então, a gente tem que orientar da necessidade de adotar as medidas de fotoproteção, o uso de cremes fotoprotetores, de preferência maior do que 30. Por quê? Porque a gente espalha muito o protetor solar sobre a pele. Nos testes que são realizados para se definir o fator de proteção solar, se usa uma grande quantidade de gramas de creme por centímetro quadrado de pele, que é praticamente inviável no dia a dia. A gente acaba espalhando bastante esse fotoprotetor, esse creme. Então, o ideal é que tenha um fator de proteção maior. Quanto maior, melhor. Acima de 50, acima de 60, para esses indivíduos com a pele mais sensível, tem que ter realmente um fator de proteção mais alto. O protetor labial, salientada a importância do protetor labial e o acesso a esse protetor é muito importante também, assim como dos cremes de proteção solar. A reposição de 4 em 4 horas, porque esse creme perde o efeito depois de 4 horas de uso. Se estiver exposto ao sol, no ambiente de calor, de transpiração, tem que se repor de hora em hora. Numa piscina, no contato com a piscina, com a praia, se repor de hora em hora. Por isso a importância, hoje em dia, né, ainda bem que existem as roupas com tecido que tem a proteção solar, fator 50, os óculos escuros adequados com proteção solar, o uso de chapéus com abas largas, que cubram a orelha, que cubram o pescoço, o rosto, né? Então, o uso desses acessórios acabam por economizar, vamos dizer assim, de um indivíduo que às vezes já não tem muita condição econômica para ter uma quantidade suficiente para usar de protetor solar todos os dias, de 4 em 4 horas. Então, o uso da roupa com proteção solar acaba promovendo uma diminuição de custo de vida e de cuidado de saúde desse paciente, né? É fundamental o acompanhamento regular desses indivíduos, porque a gente precisa ter atenção na mudança de padrão das lesões. Lembra que eu falei uma lesão que sempre esteve ali, e ele começa a observar que está ferindo, que está inflamando, que está doendo, que essa ferida não está cicatrizando, que arde, que incomoda, né?
que o aspecto físico da lesão está mudando, a cor está mudando, o tamanho está mudando, as bordas, está evoluindo. Então, para observar isso, a gente precisa ter uma regularidade de acompanhamento de saúde. Então, vamos dizer que pelo menos uma vez a cada 6 meses, esse indivíduo frequente o centro de saúde. Se ele já teve lesão maligna de pele, câncer de pele já tirou, ele precisa ir de 3 em 3 meses para poder ser acompanhado, né? E aproveitar todas as oportunidades. Se ele não consegue ter acesso a um dermatologista de 3 em 3 meses, que ele vá semestralmente e no trimestre ele frequente uma consulta com o médico clínico, né, que pode estar capacitado para poder avaliar, fazer essa avaliação geral desse paciente e sinalizar a necessidade de buscar o especialista com mais brevidade, né? As lesões que esse paciente apresenta precisam ser acompanhadas com monitorização clínica e dermatoscópica também, que isso é feito pelo médico especialista, né? Que avalia toda a extensão da pele e faz a dermatoscopia, que é um aparelho que a gente usa, uma espécie de microscópio de pele, que a gente consegue ver determinados aspectos que nos chamam a atenção para estudar essa lesão com mais profundidade através de uma biópsia, né? A fotografia também da lesão nos ajuda a acompanhar e a suspeitar do câncer de pele, que a gente pode fazer isso através de uma teleconsulta, de um teleopinião, né? Entre colegas, né? Entre enfermagem e o médico dermatologista, o médico clínico e o médico dermatologista, que a gente pode ir acompanhando essas lesões através de fotografia, né, padronizada, bem realizada, que pode nos levar a suspeitar da malignização e indicar uma consulta presencial com o especialista, ou até mesmo a realização de uma biópsia. Então, os casos suspeitos têm que ser submetidos à biópsia, tanto cutânea como labial, e encaminhado para o estudo anatomopatológico, para poder a gente definir a conduta, de acordo com o tipo de câncer de pele, se ele é o basocelular, o espinocelular ou o melanoma, a gente vai definir, e o tamanho dessa lesão, a gente vai definir a conduta. O cirurgião dermatológico faz isso, o cirurgião plástico, o cirurgião oncológico. Normalmente, a gente trabalha de forma multidisciplinar. O cirurgião dermatológico conduz uma boa parte das lesões, uma grande parte, mas a depender do tamanho, da disseminação desse câncer, a gente inclui o cirurgião oncológico ou mesmo o oncologista clínico para se fazer uma terapia oncológica mais específica, né? Além da cirurgia. Então, a gente deve avaliar toda a pele, toda a pele. Aqui vocês podem ver exemplos, essas imagens também são de domínio público, né? De artigo científico, estão no Google, para qualquer pessoa acessar. A gente pode ver a demonstração do envelhecimento solar e das lesões solares. As áreas que são cobertas têm uma proteção maior do que a área descoberta, né? O surgimento de muitas manchas, muitas lesões, ferimentos, que podem evoluir, que a gente tem que estar atento. E nunca esquecer os lábios. Nunca esquecer o exame dos lábios. Adultos e crianças devem ser avaliados, né? Porque pode existir, como vocês estão vendo aí, crianças com lesões pela exposição ao sol. Depende muito do cuidado dessa família, das condições que essa família tem de cuidar dos seus filhos, né? Porque é muito difícil, às vezes, você conseguir concentrar uma criança para um ambiente só fechado, né? Só coberto. É difícil isso. A gente precisa estimular essa educação, todo um trabalho de todos os profissionais da unidade de saúde, né, da assistente social, psicóloga, para a gente conseguir gerar ações educativas para prevenir o dano das próximas gerações, né? Então, tendo o conhecimento de que é uma condição genética, não infecciosa, não contagiosa, e de que esse paciente, esse indivíduo tem que ser acolhido, isso gera esse acolhimento e empatia. Vai gerando uma oportunidade para que a gente possa fazer uma educação para a prevenção do próprio paciente e das suas futuras gerações. Normalmente, esses indivíduos
vem de casamentos consanguíneos, né? Esse aconselhamento genético é importante, assim que se detecta um indivíduo albino na maternidade, no centro de saúde, encaminhar para a avaliação com o geneticista. A PAI faz isso muito bem, o Instituto dos Cegos também faz isso, né? Para que a gente possa prevenir futuros danos e danos nas próximas gerações, nos descendentes desses indivíduos, e reduzir o número de lesões malignas. Isso vai gerar um impacto muito grande na qualidade de vida desses indivíduos, né, que já são muito sofridos por conta de seus ferimentos, de suas lesões, da discriminação que sofrem, né, das condições em que vivem, das limitações que têm, né, e, inclusive, dos próprios tratamentos que a gente precisa fazer neles e que muitas vezes são dolorosos, né, são mutilantes mesmo. Aqui a nossa equipe do ambulatório de tumores cutâneos, essa querida que está aí na foto, Ana Rita, nós fizemos uma ação, ela era a presidente da associação à época, e nós fizemos uma ação com os indivíduos albinos do interior, fechamos um mês, uma vez por semana a gente fechou as agendas de todas as salas e disponibilizamos para trazer os indivíduos albinos que nunca tinham tido acesso ao serviço de saúde. E a gente conseguiu atender em torno de 45 indivíduos ao longo do mês, né? Uma vez por semana a gente fazia esse atendimento, atender, identificar as lesões, biopsiar as lesões e dar andamento ao tratamento deles, né? Eu acho que se tem uma palavra que possa resumir o cuidado com o indivíduo albino, é a empatia e o acolhimento, né? Com base nisso e com isso a gente vai conseguir ter o cuidado, ter a prevenção, fazer a educação, né? E ter o acesso ao serviço de saúde, aos equipamentos de proteção individual que eles precisam ter, né? Basicamente isso, pessoal. Agradeço a atenção de vocês. Estou à disposição para as perguntas, né? Para a gente conversar, trocar uma ideia, né? Trocar experiências, bater um papo sobre isso, tá bom? Nós que agradecemos a participação e como a gente já conversou no início, né, que seria mesmo uma tarde de aprendizagem, né. Então a gente tem aqui algumas perguntas que a gente gostaria de passar para você, Ana, que Sim, é a seguinte: a importância do município conhecer, saber, né, da sua população, né, das pessoas com albinismo, para poder cuidar, o quanto isso é importante, né. isso. E aí, na sequência, também o atendimento nas unidades de saúde, né, seja na unidade básica, seja na estratégia de saúde da família. Né, então, para além de tudo que você falou, o que que você traria em relação à família, né, essas orientações, estendidas para a família? Então são 2 perguntas, né, a importância do município conhecer a sua população com albinismo, né, e também a importância dos profissionais estarem ali presentes e também passar orientações para as famílias, não só para essa população, como também para os seus familiares. O que é que você pode, pela sua experiência, trazer para a gente? Então, eu acho que é muito importante ter essa noção da quantidade de indivíduos por município que tem com o albinismo, portadores do albinismo, porque com base nisso, cada município pode se preparar e se estruturar para as ações, né? Ações de proteção, ações educativas, para direcionar um profissional de atenção secundária, dermatologista, que possa atender, ou fazer essa teleligação, né? Com os profissionais de atenção secundária ou especialista, com os de atenção básica, né? Eu acho isso muito importante. A gente pode ter noção do universo que a gente pode trabalhar e do que a gente precisa ter para oferecer essas pessoas, né? Do que a gente precisa ter em termos de estrutura, em termos de locais que possam fazer um atendimento oftalmológico, atendimento dermatológico, cirurgias dermatológicas, né? Além dessa questão dos equipamentos de proteção. O apoio e a orientação da família, assim, é essencial. Infelizmente, assim, às vezes a gente encontra
famílias em que não há um conhecimento mesmo de que aquele indivíduo não está trabalhando, não é porque ele não quer trabalhar, né? É porque não se busca e não se disponibiliza opções no mercado para uma pessoa que não possa tomar sol, que não possa sair no horário de pico para tomar sol, né? Não se pensou na possibilidade de estimular a educação, de estimular o cuidado, de talvez capacitar as professoras, né, das escolas municipais para ter uma atenção maior com esses indivíduos, né? Um reforço que possa ser dado a esses indivíduos. Muitas vezes, o indivíduo com albinismo tem dificuldade de locomoção, porque ele não enxerga bem. Mesmo com o óculos, eles não enxergam bem. Então, às vezes, para sair de casa, para sair para visitar a mãe, para visitar o pai, para procurar um dentista, um médico para fazer uma consulta, tem dificuldade, precisa que o cônjuge vá junto, precisa que a esposa vá junto, a irmã, a prima, e aí você depende de uma terceira pessoa. Então, eu acho que talvez um agente de saúde treinado e que conhece aquela população vai fazer assim um trabalho diferencial nesse acesso, nessa forma, vamos dizer assim, de oportunizar e de ajudar esse indivíduo a ter o acesso ao serviço de saúde, né? Sim, e aí quando você está trazendo, essas informações, aí a gente lembra também, da dificuldade em relação também ao horário, né, da unidade de saúde, né, porque nós sabemos que é de segunda a sexta, né, das 8 às 17, então e com horário, né, intercalado de almoço, então também tem mais essa barreira, né, Isso, infelizmente isso ainda tem isso. dificulta. Eles se queixam muito quando está no horário de calor, de pico, porque a pele arde, as lesões incomodam. Então, podendo começar mais cedo, pelo menos para essa população, talvez fechar aqueles primeiros horários para essa população, né, até umas 9 horas da manhã, 10 horas no máximo, e aí, depois do final de tarde, depois das 4, mas, enfim, acho que o mais plausível realmente é iniciozinho de manhã, né? É. Porque muitas vezes à noite vai ficando com menos segurança, enfim, mais difícil, né? É. Aí você traz também, no caso, um planejamento de agenda, né. Então tem para Sim, isso tem que conhecer a sua população com albinismo, isso, tem que ter o trabalho importantíssimo do agente comunitário de saúde, isso, é né. essencial. Aí com tudo isso aqui, como uma colega está trazendo aqui, a importância da articulação que você também já falou, intersetorial, com a escola, né. É, Então tudo isso, tem que ser trabalhado, né. Então a gente, diante do que você trouxe, do que a gente está conversando aqui, a gente pergunta o seguinte: qual a contribuição, né, com outras palavras você vai explicar, porque você já disse isso de uma outra forma. Qual a contribuição de uma equipe multidisciplinar? Porque esse atendimento ele é multidisciplinar. exatamente. Enfim, a contribuição é essencial, né? É a Desde integralidade, do né. recepcionista, desde o recepcionista, da recepção do segurança e da recepção da unidade de saúde, que tem que saber que aquele indivíduo tem dificuldade de enxergar, que ele talvez não consiga ver bem em que porta ele tem que entrar, qual é a sala que ele vai, ou qual é a consulta que ele tem naquele dia, né? O atendimento psicológico, a questão de apoiar essa família, né? Eles muitas vezes têm uma autoestima baixa, não conseguem produzir, ter um trabalho com produção efetiva, apesar de receberem um auxílio que eles recebem, um benefício que é um valor excelente, né, diante de todos os outros benefícios, mas o indivíduo precisa se sentir útil, né? Precisa se sentir contribuindo para sua família, para a sua cidade, enfim, para o seu país, e isso é importante para ele. Então, assim, esse acolhimento psicológico é importante, o atendimento da enfermagem para compreender a necessidade, o que é que está acontecendo, né, ali, qual é a necessidade maior desse indivíduo, para direcionar para onde ele precisa ir, né? A consulta com o médico da genética, o oftalmologista, o odontólogo, que precisa atender, vai perceber, muitas vezes vai ser das primeiras pessoas que vão notar as lesões de lábio desse paciente. Agora, com a pandemia, essa coisa de usar, teve a pandemia, né, que se usava muita máscara, muitas vezes o paciente esquecia de tirar a máscara, o médico também não pedia,
E aí ficava, né? Minha bateria está começando a ficar baixa aqui. E aí ficava. Então, assim, ter essa atenção, não só o médico, o dentista, o enfermeiro, o psicólogo, o recepcionista, o agente de saúde, para conhecer essa população, o médico de família, para atuar nessa família, né? E gerar essa ponte, né? De ligação entre a unidade básica, a unidade secundária e a unidade terciária. É a integralidade do cuidado, né. A Isso. gente está só pontuando, lembrando, mas é a integralidade do cuidado, a coordenação do cuidado, quando precisa ir para um outro nível de atenção, e ter essa atenção, básica nessa coordenação aí. Então, para a gente concluir, tem só uma pergunta aqui, qual a orientação para o diagnóstico desde o nascimento, ou seja, na maternidade? Então, na maternidade, está atento à cor dos olhos, cor do cabelo. Normalmente, os indivíduos apresentam o nistagmo, né? Que eles brincam que o olho dança, né? A pupila, os olhos ficam mexendo, sem conseguir fixar a imagem. Então, esse é um sinal de que falta pigmento nessa retina. Então, isso tem que ser encaminhado para o oftalmologista vai observar, vai encaminhar para o médico geneticista, o próprio médico clínico vai avaliar isso, é capaz de avaliar isso, né? Todo médico tem esse conhecimento de observar essa presença desses sinais, né? Do nistagmo, a questão de ausência do pigmento, observar a ancestralidade, os pais, como é que são, os tios, perguntar sobre história familiar, que é muito importante. A maior parte das vezes há consanguinidade, como eu falei. E aí acaba gerando, né, um surgimento de vários albinos naquela família, né? Realmente, seria um dos primeiros locais, né, que poderia estar ali contribuindo, Sim, e para facilitar, não é facilitar, mas para dar qualidade de vida a é, essas pessoas, né. é. Então a gente está caminhando, Ana, para o encerramento, como a gente já tinha pactuado anteriormente. Então hoje à tarde a gente aprendeu um pouco mais sobre o atendimento dermatológico à pessoa com albinismo. A nossa convidada é Ana Lísia Cunha, é esse mesmo, Ana, o nome completo? Cunha Nascimento, Do Gildes da Costa. da É muito nome. Costa. Ela é médica, dermatologista e atua no serviço de dermatologia do Hospital, Universitário Professor Edgar Santos, o UPS, né, conhecido Isso, como Lopes. UPS. É. Então essa web ela é voltada para os profissionais de atenção básica, então todas essas informações são importantíssimas, extremamente relevantes. Então, nós gostaríamos de mais uma vez agradecer a você, agradecer aos colegas que aqui estão, eh, para mais essa atividade. Se você quiser, né, falar mais alguma coisa, suas considerações finais, e Só fique à lembrar vontade. mesmo a questão da telesaúde, né? Vamos nos empolgar, né? Os colegas que estão em municípios mais distantes e usar esse recurso que a gente pode ter acesso, né, a um especialista através da teleopinião. Então, se informar direitinho, e conseguir fazer essa ponte. Perfeito, bem lembrado, porque quando a gente pergunta a um outro colega, a gente está querendo uma segunda opinião formativa para fechar um diagnóstico, né? Sempre na perspectiva de atender melhor a população. Então, a teleconsultoria, ela vem, né, o objetivo é esse, é o profissional que está lá na assistência, ele perguntar a um especialista, por meio da plataforma que né, para realizar a sua teleconsultoria, para os profissionais que aqui estão e que não estão cadastrados ainda na plataforma do Telesaúde, pode estar, acessando o nosso site, lá é bem explicadinho para que ele possa fazer esse cadastro, porque nós atendemos aos profissionais de atenção básica. Então, a partir daí ele pode estar, não é, conversando, dialogando por meio dessa plataforma com, o outro colega, e aí tendo a segunda opinião formativa. Então, mais uma vez obrigada, tem muitas informações lá no site, viu, é porque a gente já está terminando aqui. Ana parece que já vai cair, né, ela está com problema com a internet. Então forte abraço, pessoal, até a próxima, obrigada, por participarem aqui da atividade. Creuza, um abraço, viu, querida? Vera Lúcia, todo mundo que está aqui com a gente.
Foi bom tê-los aqui com a gente essa tarde. Até a próxima.